Bom, vamos seguir aqui. A gente está recebendo neste momento um jurista para que a gente possa entender vários episódios envolvendo o judiciário. A gente tem ouvido aqui vários juristas no nosso All News com as opiniões a respeito do que está acontecendo, né? Hoje já tratamos de vários casos importantíssimos e que têm a ver com o Supremo Tribunal Federal, como esse, inclusive, que a Letícia estava falando agora. É o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino, conosco ao vivo a partir de agora no nosso All News, para que possa nos ajudar a esclarecer várias questões envolvendo o judiciário brasileiro. Ele já está disponível para falar conosco? Já está por aqui. Olá, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso All News. Bom dia. Obrigado, bom dia. Eu vou, já que o Paulo Guedes não foi mesmo lá, e eu acho que tem assunto mais quente que é essa em relação à sanção lá dos Estados Unidos e que está todo o judiciário discutindo, né? Em primeiro lugar, será que essa sanção realmente vai atingir o Supremo Tribunal Federal? Essa lista de ministros, como até mesmo a nossa correspondente lá falou agora, que é uma lista grande, a gente sabe muita gente que nem nessa lista está e que pode ser realmente vítima disso ao tentar ir para os Estados Unidos. Isso é uma ameaça à soberania do Brasil? Como é que o senhor analisa essa sanção aí anunciada pelo governo de Donald Trump com a justificativa de que essas pessoas estariam interferindo na liberdade de expressão americana? Pois é, Fabiola, não é um tema muito simples, né? O que está em debate aqui não é nem tanto a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos originários e tal, né? Mas as pessoas talvez se lembrem que o ministro Alexandre deu decisões que valeriam para além do território nacional. Ou seja, bloquear usuários, por exemplo, que não estejam no Brasil, né? E aí se coloca uma questão interessante que é o quanto o judiciário brasileiro pode interferir na liberdade de expressão de súditos de outros países ou de pessoas que estão em outros países, né? Então, não é uma questão jurídica trivial, porque, obviamente, é válido o argumento de que a lei brasileira tem que ser obedecida, mas, até segunda ordem, a lei brasileira vale no território nacional, né? Isso é muito comum, né, quando nós estamos nessas disputas ideológicas, em que você pega, então, um tema razoável, mas que talvez não tomasse essa proporção, né, não assumisse esse contorno, não fosse uma agenda política, né, uma agenda ideológica por trás. Aparentemente, a questão da restrição do visto já talvez seja fruto de uma negociação diplomática. Havia, então, rumores de uma aplicação de uma lei muito mais severa, né, de embargo financeiro mesmo, e talvez a restrição a visto venha como um meio de caminho. Agora, professor Tangerino, o senhor levantou um ponto que é interessante. Agora, eu queria expor um ponto de vista que é o que vem sendo dito aí por quem diz que as decisões do Alexandre de Moraes não interferiram na liberdade de expressão nos Estados Unidos. Quando ele bloqueia usuários de determinadas redes sociais, alguns deles que moram no exterior, moram nos Estados Unidos, brasileiros, inclusive um deles parece que tem green card, o outro tem já um direito de residência. Ele não bloqueou lá, né? Ele bloqueou aqui. As redes sociais desses personagens que moram nos Estados Unidos estavam à disposição. Lá nos Estados Unidos não houve bloqueio, né? Esse detalhe não desqualifica o argumento segundo o qual as decisões dele interferiram na liberdade de expressão ou quiseram impor a lei brasileira em outro país? Não, veja, Josias, houve decisões dele, sim, determinando a retirada do usuário mundialmente, né? Inclusive, houve uma resposta da Meta à época, dizendo que não poderia fazer esse bloqueio global. Houve uma ameaça de prisão, né? Isso tudo foi público, né? Então, nessa hora, a gente tem que tentar deixar um pouco o fígado de um lado do outro, e eu sempre proponho que nós invertamos a questão, né? Então, imagine que o governo de Israel determine o bloqueio de usuários brasileiros que estejam falando contra
a questão de Gaza, né? Ou o regime de Erdogan impõe o bloqueio, né? Juízes turcos impõem o bloqueio a críticos do regime, né? Então nós temos um problema razoável, né? Um problema sério para ser discutido. É uma pena que se discute com arma, com faca, né, com bile, né? Mas do ponto de vista jurídico, essa é uma questão relevante. Até onde vai a autoridade daquele membro do Poder Judiciário, né? E esse é um debate que deveria ser feito de maneira mais desarmada, mais conversada, mais diplomática, mas a soberania dos Estados tem limitações, né? Então, de novo, tudo no Brasil virou muito fla-flu, mas esse é um tema, me parece, relevante. Davi, bom dia. Um dos pontos que, acho que tratando até nisso, uma das decisões que a gente tem acompanhado é aquela decisão contra o Rumble, né? Que inclusive levou a Trump Media na Flórida, no Tribunal Federal da Flórida, a mover uma ação contra o próprio Alexandre de Moraes, alegando censura, que ele estaria ordenando a retirada de posts do Alan dos Santos, acho que até do Paulo Figueiredo também, nos Estados Unidos. Eu concordo com você que a discussão ela é bem mais complexa e neste caso do Rumble, na verdade, inclusive parece até que uma parte do discurso do Marco Rubio endereçou-se ao Alexandre de Moraes por conta da decisão do Rumble que envolve a Trump Media, o que mostra até uma coisa de público e privado mais complexo. Mas eu queria que você analisasse um pouco essa questão do ponto de vista das redes sociais, porque é o seguinte, é um território novo, né? O pessoal está descobrindo agora, inclusive, como funcionam alguns processos, como juridicamente agir, né? Quando você posta uma coisa na Malásia em português direcionado ao Brasil, você vai atingir o Brasil, né? Quando você posta algo em inglês destinado aos Estados Unidos, você pode atingir os Estados Unidos, né? Você tem uma desterritorialização do local, do locus, do cometimento do crime, propriamente dito, né? Como agir nesse sentido? Eu estou pensando isso porque a decisão do Marco Rubio vai além simplesmente dessa questão de punir o Moraes. Ele abre uma brecha para favorecer as big techs que estão numa discussão violenta contra a regulação, né? Pois é, Sakamoto, que de novo, né, tem alguns temas que a gente traz aqui, parece que a gente está no século passado ou retrasado, né? Esse era um tema típico para ser discutido dentro do foro internacional, né, dentro das organizações internacionais e se chegar a acordos multilaterais, né? Agora, também é possível pensar em soluções tecnológicas, como se o post é na Malásia, né, em português direcionado ao Brasil, certamente há solução tecnológica para que esse conteúdo não esteja disponível para IPs brasileiros, né? Então, de novo, em tempo de pleno avanço de tecnologia e inteligência artificial, certamente pessoas sentadas à mesa conversando a partir de interesses razoáveis, concretos, chegariam a uma conclusão ou a uma alternativa. Eu acho que boa parte do debate fica, infelizmente, capturado ou bem por disputas, na falta de melhor palavra, ideológicas muito ferrenhas, ou a partir de conflitos de interesse, como você mesmo colocou, né? Então, fica muito difícil a gente separar a questão do Rumble, sei lá, daquilo que está juridicamente colocado como relevante, do fato de que é uma empresa do grupo Trump. Portanto, há uma contaminação do debate a partir de um interesse privado cumulado com o chefe de Estado, né? Mas, em resumo, eu acho que isso deveria ser tratado em foros internacionais, em acordos multilaterais, de que faria parte, certamente, uma discussão sobre tecnologia. Agora, Olá, professor, Por favor, Fabio. Queria girar de assunto já, ô José, a gente tem tanta pauta aqui, você quer só finalizar? Queria Vai. dentro dessa discussão de o que é nacional, o que é internacional, vai ser retomado o julgamento semana que vem, foi marcado para quarta-feira, o julgamento sobre aquele artigo do Marco Civil da Internet que trata da retirada de postagens consideradas criminosas nas redes sociais, né? Hoje as plataformas só podem ser punidas se elas descumprirem uma ordem judicial de remoção e o Supremo está cogitando adotar
um sistema no qual a mera comunicação já obrigaria a rede social a retirar conteúdo que estimule racismo, terrorismo, enfim, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nesse caso específico, pode ser considerado uma interferência em empresas estrangeiras, uma eventual decisão do Supremo nessa matéria? Veja, Josias, eu acho que tudo quanto valha para o território nacional está dentro da jurisdição brasileira e, pelo desenho constitucional, a última palavra sobre a interpretação jurídica da norma cabe ao Supremo Tribunal Federal e, gostemos ou não, nós temos que acatar. E, se for o caso, a partir de processos democráticos de discussão, alterar a legislação, né? De novo, essa não é a minha área de centralidade, né? Eu sou criminalista. E eu, de novo, né? Só convidaria a uma reflexão do que está em jogo, né? Então, de um lado, existe uma demanda legítima para que os conteúdos sejam mais adequados, democráticos, né? Que os ambientes virtuais sejam mais protegidos, né? Mas é preciso encontrar aqui um ponto salomônico para que os donos dessas plataformas não se tornem, digamos, os censores, né, ou os proprietários do que pode ser discutido na rede, né? Em outras palavras, o X tem que remover mais conteúdo, ok, é uma discussão, de novo, importante, relevante e tal. Mas nós queremos que seja o Elon Musk a decidir o que vai ficar na rede mesmo, né? Então, infelizmente, essa questão não deveria estar sendo decidida pelo judiciário, né? Essa é a verdade. O ministro Barroso não esconde isso nas suas falas, de que o legislativo tem se omitido alongadamente na definição de marcos legais e o Supremo está entrando em campo. É do jogo, né? Mas o ambiente, de novo, segundo a Constituição, né, o ambiente adequado para regulação, para a criação de regulação, é o legislativo ou o executivo, a depender de que nível de regulação a gente está falando. Geralmente, quando o Supremo entra e regula, ele regula mal. Ele regula mal, porque o judiciário não está desenhado, né, para esse tipo de decisão. Vamos lá, a gente está com o professor aqui, Davi Tangerino, e é claro que o Brasil inteiro está acompanhando o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal em relação à investigação e à apuração do que aconteceu no Brasil, né, de uma tentativa de golpe. E a gente tem visto aí nos últimos dias todas essas testemunhas que estão participando, algumas que não estão indo, como o caso do Paulo Guedes. E amanhã há muita expectativa, professor, em relação à presença lá do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? A imprensa está apurando o que deve ser, o que deve falar. Eu queria ouvir, do ponto de vista jurídico, inclusive, qual é o peso da participação, por exemplo, de um governador de estado nesse processo, né? Ele ir como testemunha de Bolsonaro e, segundo as apurações, ele deve seguir o roteiro ali dizendo que ele nunca ouviu falar sobre isso. Isso vai funcionar para Bolsonaro? Isso tem um peso positivo para Bolsonaro? Como é que o senhor avalia? Olha, Fabiola, eu acho que tem um peso no máximo simbólico, né? O Tarcísio é um sujeito cuja percepção por um grupo político, né, da direita e da extrema-direita é muito positivo, né? Mas do ponto de vista do jogo estritamente processual, né, essas testemunhas desempenham... eu já vou qualificar quais são essas testemunhas. Desempenham um papel muito lateral, né? Porque ele dizer... o Jair Bolsonaro nunca me falou sobre golpe, né? Não prova que essa conversa não aconteceu. Apenas prova que ela nunca aconteceu, ou ela é um elemento de prova de que ela nunca aconteceu com o Tarcísio, né? Por que a defesa do Anderson Torres deve ter aberto mão do Paulo Guedes? Dificuldade de aceitar, de contato, né? Mas a criação da dificuldade de ser contatado já me parece um sinal, né, de que ele vai dizer algo que não vai mudar substantivamente
o jogo processual. Né? O que poderia mudar, e acho muito difícil que isso viesse do Paulo Guedes ou que isso venha do Tarcísio, né? Alguma coisa do tipo, nossa, o Bolsonaro me disse que o exército queria dar um golpe e ele estava muito preocupado, ele não sabia como evitar, né? Então, alguma coisa que sinalizasse um espírito em sentido contrário do que acabou acontecendo. Né? Então, acho que no frigir dos ovos é mais uma testemunha para gerar conteúdo para as redes, alimentar um discurso, do que uma testemunha que vai desempenhar um papel realmente impactante na relação processual. E aí, Mas dentro nesse... Desculpa, só uma pergunta do que ele acaba de falar, mas dentro disso, e a gente tem visto algumas testemunhas que estão sendo chamadas, talvez para tentar demonstrar o caráter ou a moral das pessoas envolvidas, né? Isso é uma questão, porque essa fase, vou fazer uma pergunta bem básica, porque é esta fase do julgamento ou porque os advogados não teriam testemunhas que diriam algo diferente? Porque o que a gente tem visto, a maior parte delas, são testemunhas que falam, olha, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa honesta, é um democrata, né? Eu não vi nenhuma outra testemunha que entrasse e falou, ó, eu estava em tal posição, etc e tal, estava em tal reunião, ele não disse isso. Até agora eu não vi testemunhas com grandes nomes que colocassem isso no Supremo. Sakamoto, isso é absolutamente normal. Quer dizer, eu acho uma disfuncionalidade. Né? Esse é um papo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, né? Mas nós temos uma maldição kantiano-hegeliana, né? De que nós estamos julgando um julgamento moral, quase religioso, né? Porque nós temos uma visão, uma herança, né? Uma raiz no processo penal de que o criminoso é uma pessoa má. E me parece que no Estado Democrático de Direito nós deveríamos estar discutindo apenas aquele fato que está em questão. Né? Mas como nós temos essa herança, dessa percepção positivista criminológica do criminoso como uma pessoa intrinsecamente má, nós fomos criando, então, o costume de levar testemunhas para dizer, não, ele é uma pessoa boa. Né? Então, na minha opinião, tem uma confusão conceitual. Né? Pessoas más podem fazer coisas boas e pessoas boas podem fazer coisas más. Né? Mas esse é um defeito de fundo, de projeto, de concepção do sistema punitivo. Não é uma anomalia deste caso. Né? As ditas testemunhas de caráter são muito comuns e muitos dos juízos, já sabendo a quase irrelevância disso para o processo, acabam inclusive dando despachos dizendo, olha, não me tragam aqui testemunhas de caráter, essas pessoas podem fazer declaração por escrito e juntar aos autos. Né? O Alexandre não foi até esse ponto, mas não há nada de incomum nisso. Por que não tem testemunha de verdade? Também a gente tem que ver isso com um grão de sal, sabe, Sakamoto? Porque, de certa forma, o que está sendo colocado para essas pessoas é uma prova negativa. Eu não participei do golpe. Como é que você produz uma testemunha de um fato negativo? Então, eu não quero aqui julgar a escolha da defesa técnica, né? Porque, de fato, né, lá desde a Idade Média se chamava essa prova negativa de prova diabólica. Como é que você prova que não fez alguma coisa? Né? Então, existe uma dificuldade intrínseca aqui. Agora, professor, dentro dessa linha de testemunhas quase que inúteis, né, que vão ali para falar do caráter dos réus, houve uma hoje que me pareceu uma testemunha interessante, que acabou, a pretexto de ilustrar ou invernizar o caráter dos réus, foi colocada como testemunha pelo Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, e meu juízo acabou produzindo ali algo que pode ser útil para o processo. O que houve na inquirição do Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União, no governo Bolsonaro? O Paulo Gonet, a meu ver, com uma certa habilidade, perguntou a ele se ele tinha participado de uma determinada reunião que foi mencionada pelos ex-comandantes militares, o do Exército e o da Aeronáutica, que se recusaram a avalizar a minuta golpista do Bolsonaro. E ele perguntou, participou da reunião? Participou. E o que é que houve nessa reunião? Aí ele contou, esse ex-chefe da AGU, que o Bolsonaro perguntou a ele
se havia identificado alguma irregularidade no processo eleitoral. E aí ele disse que o presidente foi muito específico quando perguntou a ele se o pleito tinha acontecido de forma regular. E ele disse que sim, que não tinha identificado nenhuma irregularidade, que houve absoluta lisura no processo eleitoral. Isso não pode ser usado em benefício do devido processo legal? E se ele diz que informou o Bolsonaro, numa determinada reunião, com a presença dos comandantes militares, que o pleito foi regular, que não tinha questionamento, não havia fraude na eleição, e ainda assim o Bolsonaro expôs uma minuta propondo lá a virada de mesa da democracia, anulação da eleição, isso aqui não pode ser útil para o processo? Certamente. Certamente, né? É uma testemunha idônea, dizendo qual foi o seu papel nessa história, né? Agora, isso vai depender, Josias, de como a coisa se encaixa, né? Isso poderá ser atrelado a, bom, diante disso, então eu desisti. Bolsonaro poderá dizer, né? Mas certamente é um elemento informativo, é um elemento que foi contraditado, ele vai compor o conjunto da obra, né? E essa é uma característica das provas, né? A rigor, a prova é a prova do fato. Ela não é prova nem da defesa, nem da acusação, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se este elemento de prova se confirmar, então de que houve essa conversa e essa foi a devolutiva, né? Isso pode servir, em tese, tanto para exonerar, dizendo, tá vendo, nunca houve conversa de golpe, ou, a partir dos outros elementos, isso pode confirmar a hipótese acusatória. É um pouco na leitura que você estava fazendo, em que pese digamos, o conforto dado pelo AGU de que não houve irregularidades, mesmo assim se seguiu nesse caminho, né? Então, a prova a rigor ela é neutra, né? É o conjunto das provas que vai confirmar ou descartar a hipótese acusatória.